Galerinha, essa aulinha aqui é só para a gente relembrar algumas ideias importantes lá do primeiro ano. Esse ano nós já falamos de aceleração centrípeta, falamos um pouquinho de MCU, até acoplamento de polias nós vimos já. Mas uma coisa que é muito bem cobrada no vestibular é essa ideia de força centrípeta. O que o nome diz mesmo? Centrípeta. Porque aponta para o centro. Nós vimos que o MCU, movimento circular uniforme, esse uniforme, cuidado, hein, significa velocidade constante em módulo. Porque a velocidade é um vetor e esta velocidade está variando a cada momento. Aliás, nunca esquecer que o vetor é sempre tangente à trajetória, beleza, galerinha? Portanto, perpendicular em relação ao raio. Aqui esse raio poderia ser representado por um barbante esticado, né? Bom, se esse barbante só pode puxar o objeto, então esta é a força que está atuando no objeto, já que ela aponta para o centro, a gente chama de força centrípeta. Analisando o vetor velocidade, desenhando em dois momentos diferentes o vetor velocidade, eu usei a ideia vetorial de aceleração para deduzir para vocês, através de uma semelhança de triângulos, que a aceleração centrípeta é v ao quadrado sobre r. V e o r, claro, quanto maior a velocidade que um corpo faz uma curva, maior vai ser a aceleração necessária para fazer a curva. Nós sabemos isso quando o nosso pai entra às vezes um pouco mais forte numa curva com o carro, né? Dá para nos sentir sendo jogados, né? Reto, né? Na verdade, né? E o carro atravessa a nossa frente, dá a sensação que nós estamos indo para o lado, né? Mas na verdade a gente quer passar reto devido à inércia. Quanto menor o raio da curva, maior a aceleração. Quanto mais fechada é a curva, mais difícil é fazer ela. Nosso dia a dia já nos provou isso, né? Quantas vezes de bicicleta a gente já não conseguiu fazer uma curva muito fechada e buf, passou reto, caiu por cima da bicicleta. Legal. Bom, já que a segunda lei de Newton nos diz que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, e nós sabemos que a aceleração tangencial aqui é nula, porque o módulo da velocidade é constante, a única aceleração que existe nesse movimento é a centrípeta. Então a força resultante é centrípeta, e a aceleração resultante é a centrípeta. E já que a aceleração centrípeta é v ao quadrado sobre r, a força centrípeta fica m v ao quadrado sobre r. Eu não gosto dessa fórmula inteira assim, embora a UFSC costume às vezes fornecer ela já pronta assim. Eu acho que é mais inteligente para o aluno se obrigar a raciocinar, fornecer a segunda lei de Newton e fornecer de repente a aceleração centrípeta, para que o aluno encaixe uma forma na outra, é o mínimo, né? Mas eu vou te confessar que até eu às vezes vou fazer uma questão, uma resolução, eu já pego direto a fórmula da força centrípeta para agilizar a minha vida, né? Principalmente se não é uma questão discursiva. Se é uma questão discursiva, tu ganha pontos, por incrível que pareça, só por ter conectado a segunda lei de Newton com a força centrípeta e com a aceleração centrípeta e ter achado a fórmula da força centrípeta. Tu vê, né? A fórmula é bobinha comparado com o que nós já enfrentamos, é uma fórmula tranquila. Claro que tu tem que conhecer todas as variáveis, exceto uma, que é incógnita, tu vai encontrar. Mas a aplicação mais famosa de força centrípeta é o looping. É o looping da montanha-russa lá, né? O engenheiro deve ter calculado para as crianças não morrer de repente lá, né? Vai que dá uma zebra, certo? Deve ter alguns quesitos de segurança lá para ter certeza que aquele carrinho não vai despencar quando chegar no ponto mais alto da trajetória. E a segurança que eu estou dizendo não são ganchos que prendam o carrinho lá em cima, embora isso também seja utilizado, certo? Mas o mais importante é o engenheiro calcular que velocidade este objeto tem que ter para que ele faça o looping sem cair, mesmo que não exista nenhum gancho segurando o carrinho no looping e mesmo que os cintos de segurança não estejam atrelados ao corpo das pessoas. Né? Como é que o engenheiro sabe que as pessoas não vão cair, mesmo que não coloquem o cinto e mesmo sem se segurar, certo? Então, como que a gente tem essa segurança, né? Como é que a gente descobre isso aí? Bom, primeiro vamos pensar no diagrama de corpo livre, atuando no carrinho de montanha-russa. Quais forças estão atuando naquele carrinho naquele momento? Tem o peso, que é a gravidade. Tem o peso, a Terra está atraindo o carrinho. Anormal, só que anormal, exatamente, né? Como a superfície está agora no teto ali, e a normal é perpendicular à superfície, a superfície não pode puxar, né? Ela tem que empurrar. Então tu vê, as forças atuando no objeto naquele momento é peso e normal. Mas no limite, o cara está quase caindo. O que será que acontece no limite? No caso mais perigoso. O normal é igual a uma coisa.
caiu. Aí, continuou. O que acontece ali na hora que a bolinha está quase caindo? Ui! A normal deixa de existir. No limite do perigo, cara, o corpo está se descolando da superfície. Na hora que ele descola da superfície, a normal vai para... Ou seja, é só o... Esse é o caso limite. Caramba, é o teu peso que está te fazendo fazer a curva. O trilho da montanha-russa já não precisa mais estar ali. Ele está ali só para não ir para o lado de repente, para tu continuar na linha correta. Mas tu vê o trilho, não precisa mais fazer força no caso limite. É claro que nós não usaremos esse caso limite, né? Esse caso limite ali é muito perigoso. Nós vamos botar uma velocidade maior do que essa limite. Mas vamos calcular qual é o limite, né? Já que é só o peso que está atuando naquele momento, é o peso que está fazendo vias de força centrípeta. É ele que está fazendo o papel de força centrípeta. Força centrípeta, mv ao quadrado sobre r. Peso, m vezes g. Corta a massa, olha que loucura, não importa quantas pessoas estão no carrinho de montanha-russa. Não importa a massa das pessoas que estão brincando no equipamento. Certo? Olha que interessante. Não importa, podia ser um elefante ou uma pena. A velocidade que tem que ter para não cair ali é a mesma. Certo? E aí, eu quero achar a velocidade, né? Está dividindo, passa. E ao quadrado passa raiz de RG. Então basta saber o raio da curva e a aceleração da gravidade do local que o engenheiro sabe que velocidade o carrinho de montanha-russa tem que ter para passar pelo loop sem cair. Depois que determinar essa velocidade, né, eu posso fazer uma conservação de energia, fazer uma rampa bem alta. MGH, energia potencial gravitacional, é igual a MGH mais mv ao quadrado sobre 2. Energia potencial gravitacional mais energia cinética. Aí eu consigo descobrir qual é a altura que o carrinho tem que cair para as pessoas passarem pelo loop sem risco de despencar. Certo? Claro que apesar disso eu amarro as pessoas nas cadeirinhas e boto ganchos no carrinho para que se o carrinho emperrar do além, um parafuso se soltar e a rodinha caiu, o carrinho emperra lá no alto. Mesmo assim as pessoas não vão cair porque tem uma série de dispositivos de segurança. Certo? Mas existem sim montanhas russas, né, onde não existem esses ganchos e as pessoas nem usam o cinto de segurança e ela faz loop mesmo assim, ou seja, né, claro que aí nesse caso tem que ter um cuidado muito maior com manutenção e tudo mais, né, mas é justamente para ficar radical, né, para a pessoa saber, eu estou sem cinto, a montanha-russa é de madeira e não tem nada, é de madeira, tem loop para o cara ver, ó, é a física que está mandando ver na brincadeira, né. Tem uns programas aí nas TV a cabos que mostram a construção de algumas montanhas russas que é apavorante, né? Eu vi uma de madeira uma vez, os caras construindo assim, não, eu não vou nessa merda. É toda de madeira, tudo é de madeira, os carrinhos são todos de madeira, né? Só os dispositivos da roda mesmo que tem enrolamento, óbvio que não tem saída. Mas tu vai passando na montanha, ela vai estralando. Porra, é mais apavorante que isso, impossível, né? E é feito de madeira justamente para esse componente de pavor extra, né? De tu sentir a madeira estralando e achar que o negócio vai desmontar. Na carreira tinha um elevador que ele era pintado estilo enferrujado, quando ele subia dava uns barulhos diferentes. É, aquilo os caras já vai... Essa de madeira, ela tipo, treme muito mais do que a normal. Eu imagino, chegou a curtir uma dessas já? É, imagino, isso deve ser maravilhoso. Eu tenho meu primo que é fisioterapeuta, ele atendia um milionário um tempo atrás aí na ilha, e ele e os amigos dele combinaram um dia de, vamos tirar um mês para viajar pelas melhores montanhas-russas do mundo. E aí fizeram lá um grupo de 5, 6 amigos, né? Tem que ter grana, né? Vamos no meio do ano, vamos lá. Aí o cara fez um roteiro das 15, 20 melhores e eles foram saindo pelos melhores lugares do mundo, curtindo as mais radicais montanhas-russas. Eles pegaram uma de madeira dessas punk também que... Né, diz que vão estar no tremendo ainda, recuperar do susto. Mas aí vale a pena, né? Um turismo desse radical, imagina quem é que não gostaria. Ô galerinha, olha só, 2 saídas para ti. Ou tu lembra que no caso limite, num looping, o peso é que faz papel de centrípeta e resolve na hora a continha e acha a formulazinha. Alguns alunos que têm um pouco mais de dificuldade de lembrar desse detalhe e fazer a continha, eles decoram velocidade mínima, raiz de RG. E aí pronto, caiu questão de montanha-russa na prova, ele vai lá, raiz de RG e já sabe qual é a velocidade mínima, certo? Então tem esses dois caminhos, digamos, né? Uma decoreba tal, ou pensar um pouquinho e tirar pelas fórmulas que tu vai ter disponível no formulário. Vou fazer um exemplozinho dessa parte para vocês, porque tem um caso mais delicado só de força centrípeta que vale a pena a gente ver.
Tá? O mais clássico é esse. Tem um caso de força centrípeta que é quando o cara vai fazer uma curva inclinada, tipo NASCAR, né? Que o cara faz uma curva que já é inclinada, né? A inclinação da curva ajuda o carro a fazer a curva, certo? Então eu posso ter mais velocidade sem derrapar, deixando a brincadeira mais perigosa, mais emocionante. Uma coisa também que tu pode começar a observar é que quando tu passa com um viaduto no carro, se o viaduto é bem construído, tu mal precisa girar o volante. O pessoal diz que em São Paulo algumas estradas são tão bem construídas que tu não precisa dirigir o carro dirige sozinho. E é fato. Se tu faz um viaduto de maneira perfeita, mesmo ele fazendo a curva, se tu faz a inclinação certa para o carro, mesmo com a mão fora do volante, o volante se inclina devido ao peso do carro na situação certa. Então tem alguns viadutos que são tão bem construídos que o pessoal diz que não precisa dirigir. O carro vai sozinho. E é fato. Agora, em lado oposto a essa situação, existe um engenheiro que é muito retardado, muito ruim, muito ruim, e faz tipo aquela saída ali de Florianópolis. Aquela curva extremamente perigosa. Quando tu vai sair de Florianópolis e entrar na BR em direção ao sul, como é que um engenheiro faz uma curva para ser boa de fazer a curva com o carro? Tu tem que entrar na curva e começar a girar o volante com uma velocidade constante até um certo ponto, depois parar de girar o volante e girar o volante na mesma velocidade constante no sentido oposto. Ou seja, entrou na curva, fez isso, saiu da curva. Aquela curva, meu querido, quando tu faz ela, tu começa fazendo uma curva assim, aí tu para o volante no meio da curva, depois tu gira mais rápido o volante no meio da curva, depois tu para e depois tem que distorcer com duas velocidades diferentes para tu poder sair bonitinho. Não é que é difícil fazer aquela curva, mas tu pega um cara que não está acostumado, que é nó cego e vai na velocidade um pouquinho acima do normal, ele já tem que dar uma pisada no freio e muitos já se acidentaram naquela curva ali, em função de tu ver, né, de falta de conhecimento de engenharia básica, né, de como fazer uma curva, pelo amor de Deus, né, como é que consegue esse tipo de coisa. Então tu vê, claro que na faculdade de engenharia o cara estuda, né, qual é o ângulo perfeito e tal, como é que se faz essa curva, mas né, só para ter uma noçãozinha, quando tu começar a dirigir tu vai ver que tem curvas e curvas, e quando a curva é bem feitinha dá até gosto de fazer ela. Galerinha, eu vou fazer um exemplo então e passar a tarefinha para esta aulinha, que é a primeira aulinha de força centrípeta, vai ter uma segunda ainda.